Bora que bora. Tô ficando ousado, tô desafiando caras gigantescos. Onde que a gente Mano, tá, a né? gente tá na quadra, no centro de treinamento do Golden State Warriors. Ai, meu Deus. Eu fico muito nervoso. Vem, deixa direto. Ele quer me esfriar, mano. Pra molecada que tá crescendo e tem esse sonho do basquete, qual foi a principal dificuldade que você enfrentou, Caiote? Foi um baque forte. Come on, man. 1-3. Pega lá a bola pro teu pai. Season do Fred, estamos aqui com ele, Caio Teixeira. Yes, sir. Nosso apresentador, influenciador, trapper, basqueteiro, youtuber e tudo mais. Tudo bem, Prazer Caio? estar aqui com você, mano. Que felicidade agora esse quadrinho delicinha aqui no NBA. Maneiro demais, mano. Mais do que oficial agora, o homem é nosso, do Basca. Estamos fechadão. Então aqui estamos fazendo uma entrevista do lado de fora da arena, na verdade do lado de fora da cidade, mais ainda dentro do estado. Estamos aqui em Sacramento trocando essa ideia. Caiotinho, você nunca contou pra mim a sua história no basquete, meu irmão. É verdade, né? Então, cara, eu comecei a jogar basquete com 11 anos. Eu era mirim. Comecei a jogar no Clube Central de Niterói. Você conhece o Lucas Bebê? Sim, lógico. Lucas Bebê, outros jogadores que chegaram também a jogar college, para um clube bem forte ele na já era época. uma pitelaça. Já era. Aham. Tanto que ele jogou, eu acho que 2 ou 3 anos só no Central, em Niterói, e foi pra Espanha. E aí lá ele se preparou tudo e conseguiu ser draftado. Raptors plus 12 off of the bench, up at the rim. Oh, the slam dunk! Nasty Nogueira! Depois que eu comecei, cara, não teve mais volta. Com 15 anos eu fui pro Botafogo, joguei lá até o Sub-18 e nesse meio do caminho eu vim pros Estados Unidos para fazer um camp, né? Conhecer algumas cidades, jogar contra algumas escolas. Tinha uma família de brasileiros, um menino que jogava comigo, o Luiz, no Botafogo. Eles estavam vindo pros Estados Unidos e, tipo, me chamaram pra ir junto, mano. Tipo assim, foi uma bênção realmente. Até hoje eu sempre agradeço demais, sempre que eu posso. Depois que eu cheguei nos Estados Unidos, foi pra faculdade e tudo. Consegui a bolsa pra ir pra Vermont, lá pra cima. E joguei até o meu fim de faculdade. Aí eu segui só realmente como influenciador, comentarista. Boa, somente não, né? É, então, porque, pô, é aquela parada, que não conseguiu realizar o teu principal sonho ali, é igual, mano, a gente tem história muito parecida, entendeu? A gente queria viver como atleta ali do esporte, não rolou e, mano, eu particularmente, eu não trocaria. Minha vida tá melhor assim. Minha vida tá melhor assim. É uma bênção mesmo, poder viver do esporte ainda assim, né, mano, sem estar jogando necessariamente. Seguinte, mano, eu vou explicar pro pessoal o contexto, né? Como vocês viram aí no título e thumb, a gente fez um desafio na quadra de treinamento do Golden State Warriors. Irmão. Simplesmente, mano. E assim, é uma parada que foi muito rápido lá, porque a gente teve uma brecha ali de 5 minutinhos, o cara falou 2, a gente já conseguiu. Olha, poder ter gravado na quadra de treino, depois do treino dos caras, já é um bagulho que não... Exato, mas ó, qualidade no basquete tivemos. Tivemos. Porque é diferente, enfim, vocês vão ver aí, porque, mano, realmente arremessar numa quadra oficial, a referência é totalmente diferente. Vocês vão ver, vocês vão sentir esse gostinho através da gente. Vão ficar surpresos também, porque foi disputada a parada. Quer pressão em X1? Vai lá na quadra onde Steph Curry fica brocando bola. Eu tava mano. arremessando uns 2 minutinhos antes da gente ir. Então, Exato, tipo assim, mano, a gente doideira. tava lá na mesma quadra, mano. Então, partiu. Vamos que vamos. A gente vai fazer o desafio do aquecimento do Curry, lá. que é dentro do garrafão até chegar no meio da quadra. Vamos ver quem chega no meio da quadra primeiro. Você começa? Fechou, lógico. Aqui pertinho. Aqui, aqui? É. Boa, meu garoto. Você. Mas não precisa ser de primeira não, né? Não, acertou, vai pro próximo, entendeu? Agora, Boa. lance livre. Nossa. Já tem título e thumb. Dei um airball na quadra do Golden State Warriors. Olha só no que deu. Moleque, é muito diferente arremessar numa quadra de NBA de fato. Ai, meu Deus. É muito diferente, mano. Nada. Agora você, pelo amor de Deus. O técnico já tá, pô. Ele falou, será que tem talento, pessoal? Que bolinha. Ó, barulhinho. Que bolinha. Barulhinho. Esse barulhinho é muito gostoso. Eu fico muito nervoso, mano. Tá numa quadra de NBA, eu não consigo acertar, mano. Papo reto. Uma palhinha de 3. Aqui, ó, tem até o xizinho. Quem colocou aqui foi o Steph. Mano, posso pular o lance livre e voltar pra ele? Você só sai daí quando você acertar, rapaz. Eu odeio o lance livre, mano. Vem, deixa direto. Vem, deixa direto. Não, minha deixa vez, direto. rapaz. Ele quer me esfriar, mano. Agora não dá pra você, mano. Agora acabou. Ah, eu também acho. Eu tinha que aproveitar. O lance livre é meu ponto fraco. Ai! Tinha que aproveitar. Ai, meu Deus.
Nossa, estamos amassando o aro, hein? Vamos amassando. Eu gastei tudo esses dias aí. Agora eu vou guardar. Vamos acertar, pega. Meu Deus. Vou concentrar. Vai, Caio. Mas tem 2 minutos. Tem que ser no pull-up. Caiu. Pedrada. Nada. Tô na última fase, hein? Do logo. Mas pra molecada que tá crescendo e tem esse sonho do basquete, qual foi a principal dificuldade que você enfrentou, Caiote? Mano, isso foi a treta, isso talvez resultou em você não ter virado um atleta de basquete, de fato. Cara, eu acho que foi quando eu vim pra cá. Que nos Estados Unidos o buraco é mais embaixo, né? Tipo, quando se trata, talvez não só do basquete, mas de outros esportes também, né? É uma cultura muito forte aqui, tipo, a molecadinha já nasce, mano, com 3 anos você vê os moleques driblando 2 bolas, fazendo drill, assim. 3 anos? 3 anos. Papo reto, só procura. E eu aí. feliz que o Cris tem a munhequinha lá. Não, mas o Cris é o nosso futuro, pai, confia. Aí quando eu cheguei aqui, tive esse baque do físico dos caras, a altura, o sistema de jogo. Não sei, cara, eu acho que no Brasil a gente joga mais solto, é uma parada mais criativa. Aqui é muito sistema. Entendi. Então eu não estava tão habituado com isso, esse foi um baque forte. E eu acho que talvez por eu ter sido estrangeiro também, na high school nem tanto, porque eu fui para uma escola na Flórida, que tinha argentino, brasileiro, venezuelano, colombiano. Então na Flórida é mais tranquila essa questão de imigrante, de hispano, latino. Mas quando eu fui pra faculdade em Vermont, que é tipo quase no Canadá, foi um baque, cara, foi um baque assim. Não ter amizades, não ter um amigo tão fechado comigo no time. É outra cultura realmente no basquete aqui. Então isso me pegou um pouco, me desanimou, não tinha tanto espaço. Às vezes eu treinava bem e ainda assim não tinha oportunidade de entrar. Só entrava no final, faltando tipo 1 minuto com o jogo decidido. Então eu acho que isso pode ter me desanimado e com isso, consequentemente, mudado aí a minha trajetória. Eu e o Luiz, a gente chegou sem vaga no time. Então a gente passou por esse processo de peneira, foi tenso, porque pra gente ter sido aceito no time, tiveram que cortar outros moleques que já estavam no time, né? Porque são 4 anos de ensino médio. Então, às vezes, tem um moleque que é freshman, sophomore, tava lá, chegou no 3º ano, ele é cortado. Mano, sumiram com a minha bicicleta, eu ia de bike pra escola. Eu tenho certeza que foi alguém do time, porque foi no dia que anunciaram o roster, a minha bicicleta sumiu. Sumiu, demorou uns 2, 3 dias, eu falei com o técnico, porque eu sabia que tinha sido alguém, e ela apareceu de novo. No mesmo lugar, no bicicleta. Olha os americanos, mano. Vai achando. Vai achando que não, americano. Olha, mano, os caras, mano, deixa eu chamar. Então esse processo de peneira é bem tenso, mano. É bem tenso, é muito competitivo, é muito sério. Desde a molecadinha de 14 anos, ou middle school, tipo 11, 12 anos. Então, como eu te falei, é muito enraizado na cultura deles o esporte. Então, desde pequeno, todo mundo leva muito a sério, mano. 1-3. Tô na última fase, hein? Do logo. Tô na última fase do logo. Ah, vamos junto. Vamos nada, pega lá a bola pro teu pai. Ai. Mano, Pega lá a bola pro teu pai. Mano, agora, te falar que eu acho que half-court não é uma boa ideia. Os caras não gostam muito, não. Vai. Ah, vai. Vai do logo aqui. Tem que passar de 3. Aqui do top of the cam eu errei de novo. Não é possível que eu virei esse fenômeno do basquete. Mano, daqui eu nunca acertei na vida. Caiu. Pode ser de outro lugar, mano? Do meio? Pode, vai. Mas, cara, você citou o assunto faculdade. Aí eu tenho muitas curiosidades. Por quê? Quem tá lá no Brasil, a gente vê o quê? Filme de faculdade. O que a gente quer? Viver a vida de quem tá na faculdade. Cara, eu acho que eu vivi mais no high school, essa parada de filme, porque eu fui pra uma faculdade pequena até. Era uma divisão 3 da NCAA, não era tipo essas faculdades famosas, tipo Duke, Kentucky, era no meio do nada, em Vermont, tipo, era só mato e montanha. Então eu vivi mais a parte realmente do atlética, do esporte, das aulas, das viagens. Mas no high school eu curti muito, mano. Deu pra curti muito. E é igual nos filmes. Moleque, você ganha a jaquetinha do time. Pai, você anda na escola assim, se sentindo o Troy Bolton, pai. É de filme.
você vive do basquete, felizmente, graças ao trabalho, tua dedicação, enfim. Das coisas que você faz hoje com o basquete, qual que é a parte mais legal? Cara, eu acho que é o meu relacionamento com a NBA, mano. Eu acho que isso não tem preço. Eu nunca imaginei que sem ser jogador de basquete, eu estaria com a NBA. Ter oportunidades com a NBA, ter a confiança da NBA, seja uma entrevista com um jogador ou qualquer coisa, qualquer tipo de conteúdo ou de oportunidade com a NBA. Pra mim isso, tipo, eu não consigo nem botar em palavras a sensação, mano. Que da hora. E, mano, uma parada que você faz que eu, além do teu canal, eu gosto muito é quando você comenta jogo. Eu acho muito maneiro, tá ligado? Porque eu falo, pô, mano, meu parceiro tá lá comentando o jogo e eu sei o quanto é difícil comentar um jogo. É complicado, mano. Porque assim, você, mano, o Caio é um baita nerd do basquete, mas é assim, mas é natural, pô. Ele é, mano, o cara respira basquete 100% do tempo, então ele vai tendo muita informação. É impressionante, assim, tipo, tá do lado dele, você vai aprendendo 100% do tempo, então ele manda muito bem. Você estuda, você começou a fazer uma parada a mais, depois você virou comentarista, ou você meio que preservou uma parada que você já tinha? Eu comecei, porque eu acho que tem que ter uma preparação diferente, né? Você pode ter o maior conhecimento do mundo, mas eu acho que o próprio público tem uma expectativa quando se trata de comentarista, de uma transmissão de jogo. Tem que ser uma outra pegada, né? Uma outra forma, estilo de comunicação. Então eu tive que trabalhar isso, tive que estudar sim. Até hoje tenho dificuldade, às vezes fico nervoso, tipo assim, antes do jogo, antes de abrir a transmissão. É muito diferente, eu acho que essa é a segunda ou terceira temporada que eu vou estar comentando alguns jogos e, de novo, não é minha praia. Eu não imaginava que eu ia também poder comentar jogos, ter essa oportunidade. Eu me cobro muito, tipo, às vezes eu, mano, dou uma vacilada, uma escorregada e, tipo, fico 2, 3 dias depois pensando na vacilada que eu dei, da forma que eu falei. Então é bem diferente, mas eu acho que com o tempo a gente vai melhorando, vai aprendendo. Dá um salve pros seus fãs aí, porque com certeza a galera tá assistindo aqui. Mano, a galera acompanha, curte pra caramba o Caio, então, mano, dá um salve no olho da galera. Podem ter certeza, família, que assim que eu puder ir ao Brasil, tá com vocês, fazer um barulho, fechar quadra, fazer de tudo, eu vou estar aí, mano. Vou estar aí assim que possível. São por questões que não dependem só de mim, que eu tô esperando essa chance de voltar aí, mas podem ter certeza que quando liberar, quando o pai chegar, vai ser louco. E eu quero todo mundo fazendo muito barulho, mano, mais uma vez. E o que é da hora é que, mano, cresceu muito o nicho do basquete nos influenciadores. Isso, tipo, mano. tem cada vez mais, mano. Isso Então, é pô, muito a gente massa. segue vários lá, tipo, viramos parceiro de vários, então vai ser da hora demais a gente fazer um racha comunidade não dos para de crescer, influenciadores. mano. Fechou? Chega de papo, vamos voltar pra Golden State. Vamos voltar para Golden State. Bicho pegou, hein? Quer pressão no desafio, mano? Pode ser de outro lugar, mano, do meio. Pode, vai. Aí, garoto. Aqui não dá, não. Aqui, ó, reto da cesta é... Passei um pano, hein? Agora Sabe que você vai perder, né? Psicologicamente, você já perdeu. Mano, tô com 300 blusas. Vamos lá. Logo. Vai, Caiote. Mas é muito longe, que isso. Acerta que a gente precisa terminar o vídeo. Garoto! Come on, man. Boa, Caiote. Coisa linda, Aí, pai. Coisa moleque, tem linda. noção que a gente gravou um desafio? Mano. onde os caras treinam. Não, e detalhe, o treino acabou agora. Faz nem Agora, meia mano, hora. Tá quentinho aqui, ainda tá com o suor dos caras ainda, então, mano, muito fera. Que Parabéns. emoção, mano. Leva a bola, pode levar. Thank you very Só que tem much. que falar com os caras aí. É nóis. Tamo junto, mais um X1 do Fred, parça. Isso foi top.